Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Genovez. Hoje eu quero falar um pouco para vocês como eu administro a minha rotina, né? Como que eu administro todos os meus afazeres. Eu sempre tive muito problema com questão de disciplina, com questão de fazer coisas, né? É importante, a gente tem muita coisa para fazer, principalmente quando você está na época da faculdade. Cara, é uma loucura. Você tem trabalho, você tem atividades da faculdade para você fazer. Se você tem uma empresa, você tem inúmeras coisas para fazer também, independente se você tem empresa ou não, com as suas responsabilidades que você tem na empresa que você trabalha ou no estágio que você faz, você também tem algumas coisas que você não pode deixar passar, né? Então, sei lá, eu sou da área eu me formei na área da construção civil, hoje eu não atuo mais nessa área, mas se você tem ali uma programação, na sexta-feira vão encher a laje da obra que você está trabalhando. Então você tem que ter, mesmo como estagiário, você tem que ter uma visão, né? Tem o cronograma lá das etapas da obra, tudo direitinho, e você precisa respeitar os prazos para quando o pessoal chegar com o concreto, né? Que geralmente eles chegam com aqueles caminhões. Eu não vou lembrar o nome agora, que ele tem como se fosse uma batedeira ali, e ele chega com muito concreto, um volume muito grande, para poder fazer a laje, né? Então, se não tiver pronto, se não tiver ali a forma pronta, né, que é o molde que a laje vai ficar, se não tiver os aços, os ferros ali dentro, se não tiver o pessoal da obra programado, o cara vai chegar com um concreto que, se ele não despejar logo, vai endurecer e ele vai perder um caminhão, sabe? E você vai perder um dinheiro. Então, organizar o seu tempo, organizar suas atividades é algo necessário e é algo muito difícil. Você quer fazer um curso de inglês, você está fazendo uma faculdade de Direito, você tem que entregar o seu TCC, eu acho que Direito não tem TCC, mas me confirmem aqui nos comentários se eu estiver errado. Você está fazendo qualquer faculdade que você precisa entregar um TCC, você precisa entregar uma atividade, você tem outra prova, você tem um namorado, você tem tio, você tem tia, você tem cachorro, você tem um monte de coisa. Meu Deus, Felipe, tô doido, como que eu faço para me administrar? Bom, eu vou falar para vocês como que eu faço para me administrar, mas antes eu queria explicar para vocês um princípio que mudou a minha forma de pensar. Eu não sabia o nome desse princípio, né? É o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Ele diz que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Ou seja, de tudo que você faz, de tudo que você produz, de todo aquele esforço, você acorda cedo, você pega ônibus, você faz um monte de coisa, você chega em casa tarde, de tudo aquilo que você se propôs a fazer ao longo do seu dia, ao longo do seu mês, ao longo do seu ano, pequenas coisas têm os maiores resultados. Por exemplo, assim, se você assistiu às aulas ou não, estou usando um exemplo da faculdade, não é tão importante quanto você tirar uma nota boa. Então, aquela 1 hora que você gasta ali fazendo a prova, executando aquela prova, é o que realmente faz a diferença para você. Aquelas outras 30, 40, 60 horas que teve aula, teve algumas coisas, teve atividades, teve algumas coisas extras, não é tão importante quanto você ir bem naquele momento. Se você tem uma obra, por exemplo, você precisa mover alguns produtos de um lado para o outro para abrir o caminho para o pessoal poder trabalhar, não ter obstáculo no meio do caminho, né? Então, o tempo que você gasta trazendo as coisas e organizando elas na obra ali é muito mais importante, por exemplo, do que você simplesmente trazer as coisas e colocar a modo Deus dará, e aí você fala assim, pô, agora sim eu vou organizar, tá tudo aqui, tá tudo bagunçado, eu preciso organizar. Não, se você tivesse gastado um tempo e tivesse feito tudo diferente, com certeza, já tivesse feito tudo organizado, com certeza o seu tempo seria otimizado e você ia ter um resultado muito mais rápido e muito mais fluido, digamos assim, para as outras atividades, né? E isso vai se encaixar em tudo na sua vida. Às vezes você precisa fazer 10 ligações, mas uma única ligação, ela é a mais importante do seu dia. Então, se você, como eu, em algum dia já teve dificuldade, problemas de ligar, pô, Felipe, eu já tive muito medo, sabe, de ligar, falar, puta, eu tenho que ligar, não, vou deixar isso por último. Não, vou deixar essa ligação por último, eu ligo depois para essa pessoa.
Isso me custou muito caro. Eu olho para o passado e eu falo, pô, eu tentei, eu comecei eu tive uma empreiteira, eu tive um início de empreiteira, né? Eu comecei lá a minha empresa, durou muito pouco, 3 meses, e na construção, mas eu precisava ligar para alguns clientes, eu precisava ligar para algumas pessoas, e eu deixava para ligar por último para aquelas pessoas. E obviamente eu não durei esses 3 meses, né? Ficou só no papel, digamos assim, porque eu não fazia o que precisava ser feito, eu não fazia esses 20%, eu fazia os outros 80% e não fazia os 20%. Então, quando eu gastava minha energia fazendo 80%, que não era produtivo, eu colhia só 20% do resultado, que seria o oposto lá dessa lei de Pareto, desse princípio de Pareto que eu apresentei para vocês. Eu deixava sempre aqueles 20% por último. E hoje eu tenho esse canal aqui do Felipe Genovez, eu tenho o Elite Podcast, eu tenho a plataforma do Elite Conteúdo que eu estou produzindo, eu tenho uma empresa de logística na Austrália, tenho funcionários, tenho pessoas que eu preciso administrar, tem conta pra caramba para pagar imposto, contador daqui, contador de lá, um monte de coisa, fora a minha vida pessoal também para organizar, e tô meio doido assim, digamos assim, nesse momento, mas eu arrumei um jeito de me organizar. E esse jeito foi comprando esse planner aqui. Planner é uma coisa que não é muito... Pelo menos eu não conhecia, né? Uma ex-namorada minha, ela usava o planner e ela me apresentou. E naquele momento, eu fiquei meio assim, porque eu já tentei ter agendas, né? Planner é diferente de agenda, apesar de parecerem a mesma coisa. E eu fiquei meio assim ali, né? Naquele momento, falei, pô, interessante, né? Gostei da ideia, gostei do conceito, mas não sei como que eu vou aplicar. Inclusive, ela usava várias canetinhas, né? E na minha imaturidade, eu achava bonitinho, né? Ela ter várias canetinhas. E aí hoje eu tenho várias canetinhas aqui, né? Às vezes eu olho para ali para poder ver o que está acontecendo, que eu consigo transmitir a imagem. Mas eu vou explicar para vocês como que funciona um planner, né? Eu tenho algumas atividades. Ele tem aqui os meses de janeiro a dezembro, e aqui cada mês é representado por uma orelhinha, né? Vamos chamar assim de orelhinhas. Quando eu estava pesquisando, eu não encontrei um planner que fosse legal para homem, né? Eu acho que homem é meio desencanado de planner, eu nem sabe que tem, porque eu não sabia. Se não fosse minha ex-namorada, eu não ia saber que existia planner. Então comecei a pesquisar, achei muita coisa rosa, colorida e etc. Vi alguns planners de alguns autores de livros, então os caras escrevem um livro e depois eles vendem o planner deles baseado na estratégia que eles utilizaram no livro. É uma maneira interessante se você gosta da metodologia daquele cara, mas como eu sou um cara meio, digamos assim, independente, né? Eu crio minhas loucuras da cabeça, eu quero passar para um papel, eu queria uma coisa que me desse liberdade para eu poder fazer o que eu achasse mais interessante. Eu vou pegar o mês de abril aqui, que a gente vai começar o mês de abril. Então lá no comecinho do planner tem uma parte aqui que fala de planejamento mensal e metas, e aí você vai escrever ali quais são os seus planejamentos para o mês de abril. Esse daqui eu não preencho muito, tá? Eu não tenho tanta disciplina para preencher ele, porque o que mais me importa mesmo são as atividades que eu tenho que fazer no dia a dia, né? Aqui ele tem um calendário mensal, onde você mesmo, tá vendo aí, ó, de terça, quinta, na outra página vem sexta, sábado e domingo, vamos ver, aqui tem os lembretes que você vai colocar ali, e você mesmo escreve os dias, né? Porque em algum mês o dia primeiro cai na segunda, outro cai na terça, outro cai na quarta, outro cai no sábado, no domingo. Então você mesmo coloca ali. Ele te dá pronto, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí você coloca os números. Ele dá um controle mensal aqui, hábitos, controle mensal, que é bem interessante também. Esse daqui eu preencho com... Se eu leio um livro, se eu faço exercício físico, eu vou preenchendo e vou dando tique. É bem legal, bem interessante. Mas o que realmente é show de bola é esse daqui, ó. Como eu falei para vocês, ele dá ali, ó, quinta, sexta, sábado
e aí eu coloco os dias, 1, 2, 3, eu coloco as datas, os dias, e depois eu coloco as atividades principais que eu tenho para fazer. Por exemplo, aqui eu não quero me expor, né, mostrando o que eu tenho escrito já, mas eu vou dar um parecer mais ou menos de como que eu faço. Deixa eu pegar uma semana que foi bem intensa. Essa semana aqui eu escrevo as principais atividades, aquelas atividades que valem de aqueles 20% que vão me trazer os maiores resultados. Então, se eu tenho que pagar algum funcionário, se eu tenho que pagar alguém, se eu tenho que cobrar alguma coisa, se eu tenho que produzir um vídeo, se eu tenho que editar um vídeo, eu vou fazer que nem quando eu fiz minha tatuagem, eu separei um tempo lá para eu poder fazer a minha tatuagem. Aí eu faço mais ou menos assim. Eu acho que... Enfim, tá tranquilo. E... Aí vocês puderam ver ali, né, que tem os verdes, tem os cor-de-rosas e tem os amarelos. Eu encontrei essa maneira para mim administrar. Então, o que vai acontecer daqui a um mês, que eu sei que vai acontecer, eu vou lá no dia, lá no mês de abril, tal, já deixo alguma coisa escrito, dia 25 vai acontecer, dia 10 eu tenho que pagar uma multa, dia 8 eu tenho um funcionário que vai trabalhar, vai começar a fazer um treinamento, dia 8 de abril. Então eu deixo aqui separado já o que vai acontecer. Aí eu adotei como usar uma caneta verde para aquilo que eu concluí, para aquilo que está concluído, amarelo para aquilo que eu preciso ter uma atenção, por exemplo, assim, não aconteceu ainda, ou então aconteceu diferente, porque às vezes você já aconteceu de eu organizar um treinamento, escrevi aqui, e aí eu precisar trocar aquele treinamento para um outro dia. Aí eu deixo um amarelo, ou então está incompleto, ficou alguma coisa pendente. Eu vou lá e escrevo aqui do lado, eu gosto de escrever de lápis, escrevo aqui do lado, alguma coisa está pendente. E eu uso, como não tem vermelho, eu uso essa outra caneta aqui, de coisas que não aconteceram, não vai acontecer, ou então que eu não concluí. Então eu preciso olhar lá, que lá fala, eu não paguei aquilo na data, então eu deixei vermelho, porque eu tenho que pagar em outro dia, por exemplo. Aí depois eu volto lá e falo, o que ficou pendente semana passada? Ah, tá. Então, semana passada eu tinha agendado um almoço com um amigo meu e não rolou esse almoço. Tá bom. Então eu vou reescrever aqui para eu tentar almoçar com ele de novo. Aí eu tinha que pagar um funcionário, só que aí a gente já acertou o pagamento antes, então eu cancelei aqui, deixei no vermelho. É uma maneira de você se organizar em relação ao agenda, papel. Tem pessoas que gostam de usar o celular. Eu tenho essa preferência de usar o planner. Estou achando ele muito legal, sensacional. O meu 2080 tem aumentado bastante, tanto até que foi nessa semana, a gente está na última semana de março, acho que foi terça-feira. Cara, foi um dia bem tranquilo, assim. Não, foi segunda-feira. Eu fiz um monte de coisa do que estava aqui, ficou tudo verde. Fiz coisas também que não estavam aqui, porque às vezes acontece, por exemplo, hoje eu fui no cartório e não estava na minha programação ir no cartório, né? Eu simplesmente liguei no cartório e falei, tá aberto, porque é uma semana de feriados. Eles falaram, tá aberto. Eu falei, tô indo aí então pegar um documento. Falaram, não, tudo bem, pode vir. Só que a gente fecha 1 da tarde, enfim, fui lá e peguei o documento. Então não estava aqui no meu planejamento ir no cartório. E aí você tem a opção de escrever o que você fez ou o que você não fez, o dia que você foi no cartório, o dia que você não foi. Eu, nesse caso, foi um bônus, então eu não escrevo, né? Então, geralmente, aqui no meu planner tem as coisas que eu escrevi e geralmente eu faço muito mais do que simplesmente o que está aqui. Mas aqui são aqueles 20-80, né? Do princípio do Pareto que eu apresentei para vocês lá no começo. Isso aumentou muito minha produtividade e na última segunda-feira eu fiz um monte de coisa e fiquei muito ocioso ao longo do dia. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu comecei a me sentir incomodado, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí eu peguei meu planner, eu dei uma olhada e falei, mas eu já fiz tudo que tinha para fazer, sabe? Todas as coisas produtivas para aquele dia eu já tinha feito. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês, usem um planner. Se preocupa mais em fazer aquelas atividades que vão te dar mais resultados, sabe? Por exemplo, assim, você tem a opção de lavar a louça e você tem a opção de ligar para um cliente. Liga primeiro para o seu cliente. Você tem a opção de, mandar um currículo. Você está lá na Cato mandando vários currículos e etc. E você tem a opção de passear com o seu cachorro. Você acordou, você tem que escolher entre os dois. Manda primeiro o seu currículo, depois você vai passear com o seu cachorro, tá?
E tem pessoas que falam, não, primeiro eu vou passear, vou tirar tudo que tem na minha frente. Eu já fui essa pessoa. Vou tirar tudo que tem na minha frente e depois eu fico livre para fazer o que é importante. Não, primeiro faz o que é importante, depois você fica livre para fazer tudo que tem na sua frente, para limpar a sua casa, limpar o banheiro, seja qualquer coisa que vocês queiram fazer. Como eu falei, eu não achei um planner feminino, então masculino, perdão, então que combinasse comigo. Então eu achei esse daqui bem legal. Ele é de café, ele tem várias máquinas de café aí na capa dele. Ele é preto, eu adoro café e eu achei bem interessante. Isso aqui vai servir bem para esse ano. Tá servindo bem, né, para esse ano de 2021, que tá uma loucura, por sinal. Mas eu vou adotar daqui para frente. Sempre ter um planner daqui para os próximos anos também. Diferente de uma agenda, como eu falei para vocês, é muito mais legal e essas outras propostas que ele deixa aqui, né? Que nem eu falei para vocês. Tem uma parte aqui também que ele ajuda na sua questão de administração financeira. Esse daqui você coloca aqui, ó, é interessante, deixa eu mostrar para vocês. Despesas fixas, entradas, investimento, poupança, despesas variáveis. Você consegue colocar aqui como que aconteceu o seu controle mensal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que é todo enrolado, ou se você é enrolado, e conhece outras pessoas enroladas, manda esse conteúdo para elas. Espero ter ajudado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de compartilhar, claro, com as pessoas, e também de se inscrever, deixar o seu like e conferir os outros conteúdos que eu também produzo lá no Elite Podcast, tá? Tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas de podcast e de streaming. E o Elite Conteúdo, tem os cenas do Elite, tem muita coisa para vocês. Então, tem aqui na descrição do vídeo, confere lá também. Demorou? Tamo junto, espero ter ajudado vocês aí na evolução individual, pessoal. E bora evoluir. Valeu!